Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje trago para vocês aí um conteúdo muito interessante, onde eu vou explicar para vocês como podemos utilizar a tabela SINAP. É um conteúdo que muitas pessoas têm dúvida, sempre vêm me perguntar, Felipe, por que você não faz um vídeo sobre a SINAP? Como que utiliza a SINAP? E nesse vídeo eu vou tentar explicar de uma forma bem sucinta para vocês como é a utilização e tentar decifrar ali, para muitos, né, eu sei que é muito complicado utilizar a SINAP para fazer e trabalhar os seus orçamentos diariamente. Ok? Então, antes de começar o vídeo, já deixa aquele like aí para dar aquela força para a gente aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve aí, porque tem muito conteúdo interessante por aqui. Pessoal, antes de começar o tema principal do vídeo, só um recadinho rápido. Sexta-feira agora, às 8 da noite, né, dia 19, nós vamos fazer uma live do lançamento do curso de Protendido. Tá? Você que é engenheiro formado, você que é estudante de engenharia, você tem que se preparar para a nova era aí da estrutura, que é a popularização do sistema de protendidos. Hoje em dia, até residências pequenas estão utilizando esse sistema, então o profissional que não souber trabalhar com protendido vai ficar muito defasado no mercado. Então, essa é a hora para você fazer um curso sensacional de protendido com um profissional que entende muito do assunto. São mais de 100 aulas para você ficar craque aí nesse tema e sair calculando tudo quanto é elemento com concreto protendido. Beleza? Então, sexta-feira agora, às 8 da noite, quem participar da live vai ter condições especialíssimas para aquisição do curso, com preço muito reduzido e além de muitos brindes e sorteios durante a live. Ok? Então, aguardo vocês lá, sexta-feira, dia 19, às 8 da noite. Ativa o sininho aí para não perder a notificação. Beleza? Vamos lá, então, para o tema do vídeo, falar sobre a SINAP. Ok? A SINAP, para quem está se perguntando, é essa tabela que vocês estão vendo aí, que nada mais é do que o significado da SINAP, né? Sistema Nacional de Pesquisas e Índices de Custos da Construção Civil. Ela é uma tabela de composição de custos de referência que é disponibilizada pelo Banco Caixa Econômica Federal, juntamente aí com o IBGE. Então, a Caixa Econômica Federal faz toda a parte técnica da montagem das composições e o IBGE faz o levantamento, né, dos índices e dos custos dessas composições. Então, o trabalho em conjunto é uma tabela totalmente gratuita, você pode baixar diretamente do Banco Caixa Econômica Federal. Antes de eu explicar para vocês como funciona a SINAP propriamente, eu vou ensinar como baixar a SINAP. Ok? Então, para baixar é muito simples, eu entro aqui no Google e vou colocar SINAP. Digito SINAP, o primeiro link que vai aparecer para vocês já é o link da SINAP. Então, aqui, ó, observe sempre, né, se é o site da Caixa Econômica Federal, porque pode ter algum link malicioso no meio disso. Clica aqui e você vai entrar diretamente no site. Essa primeira página, ela muda constantemente, então não se assuste se o seu site aí estiver diferente, né? Muitas vezes está assistindo esse vídeo aí muito para frente, no futuro, então pode estar um pouquinho diferente, mas não tem problema, tá? O procedimento será o mesmo. Eu vou baixar um pouquinho aqui a página e a primeira coisa que eu vou clicar aqui, ó, o primeiro link que eu vou clicar é referências de preços e custos. Clico aqui, ele vai abrir essa outra página, eu desço um pouquinho, aqui tem algumas informações, se você tiver um pouquinho de tempo, é até interessante de você ler, como funciona, né, essa coleta de dados, né, da SINAP e tudo mais. Se você tiver essa curiosidade, vale a pena ler essas informações. Mas eu vou baixar um pouquinho mais a página e vou descer para essa parte aqui, ó, relatórios por unidade da federação. Nós temos todos os estados que estão inclusos na SINAP, todos os estados brasileiros, né? Então, se você está lá no Acre, por exemplo, você baixa as tabelas relativas a esse estado. No meu caso, eu vou baixar para o estado de São Paulo. Lembrando que tem diferenças aí entre um estado para outro em relação aos custos dessas composições. Ok? Então, aqui vem uma das grandes dúvidas da maioria das pessoas que trabalham com a SINAP. Eu vou trabalhar
com a tabela desonerada, que é essa primeira opção, ou com a tabela não desonerada. Essa é uma dúvida muito grande que praticamente todo mundo tem, né? E qual é a diferença entre esses dois tipos? Bom, vou explicar para vocês de uma maneira bem sucinta. Existe uma lei, né, que obriga que 20% da folha de pagamento dos funcionários de uma construtora, por exemplo, sejam destinados ao pagamento do INSS. Porém, para dar uma aquecida aí no mercado da construção civil, foi criada uma outra lei, né, uma lei 12.546 de 2011, que é a lei da desoneração. Essa lei, ela abria a possibilidade de, ao invés de pagar 20% sobre a folha de pagamento, né, dos funcionários, pagar uma alíquota de 1 a 2% sobre a receita bruta da empresa. Então, digamos que eu peguei uma obra de R$100 mil. Ao invés de eu pagar 20% sobre a mão de obra dessa obra, eu vou pagar entre 1 a 2% da receita bruta, dos R$100 mil, por exemplo. Para empresas que estão no regime de lucro real, isso foi uma vantagem muito grande, porque eles tinham ali a possibilidade de reduzir significativamente o imposto que era atribuído às suas obras. Porém, para empresas de lucro presumido, que regem aí 80% aproximadamente das pequenas construtoras, isso não era muito vantagem. E, para piorar um pouco mais para as pequenas empresas, em 2015, a então presidente Dilma Rousseff alterou a alíquota, que era de 1 a 2%, para 4,5%. Então, empresas pequenas, né, dentro do regime tributário de lucro presumido, que já não era tanta vantagem trabalhar, nem quando a alíquota era de 1 a 2%, quando subiu para 4,5%, então nem se fale, não tem como trabalhar com a folha desonerada nesse caso. Tá? Então, se você é dono de uma pequena construtora, né, se você não é dono, por exemplo, da Odebrecht, por exemplo, não compensa trabalhar com a folha desonerada. Você tem que trabalhar com a folha não desonerada. Tá? Então, SINAP, referência de composição de custos, não desonerado. Porque isso vai manter aquele padrão dos 20% destinados ao INSS e você vai poder trabalhar aí com o regime normal de tributação, sem ter depois que fazer todas as contas lá do lucro, da sua receita bruta e tudo mais para fazer o cálculo da alíquota. Tá? Então, não compensa para pequenas construtoras trabalhar com a folha desonerada. Espero que tenha ficado claro aí essa informação, porque realmente essa questão de tributação é muito confuso aqui no Brasil, então, né? Muito mais do que o normal. Então, basta clicar aqui, ó, clicamos aqui e automaticamente já se inicia o download da SINAP. Eu vou cancelar esse download porque eu já baixei e é um arquivo relativamente pesado. Então, o que vem nesse arquivo? Vem todas essas informações aqui, ó, em duas extensões, em Excel, né, e em PDF. Nós temos a composição analítica. O que é a composição analítica? É todos os itens das composições com os seus desdobramentos. Então, por exemplo, eu estou procurando lá um item alvenaria de embasamento. Dentro da alvenaria de embasamento, nós temos vários itens. Por exemplo, a mão de obra do pedreiro, a mão de obra do servente, os tijolos, a argamassa, né? Então, todos os itens que compõem essa composição alvenaria de embasamento. Isso você vai encontrar no catálogo de composições analíticas ou dentro da própria composição analítica em PDF aqui. Tá? Esse catálogo ele é um catálogo que vem sem os valores, sem os preços. Tá? Então, se você quiser apenas manter o registro das composições com seus coeficientes, que eu vou explicar exatamente o que é, você utiliza esse catálogo. Se você quiser saber valores, aí você utiliza a composição em si. Tá certo? E aí nós temos também a composição sintética. A composição sintética ela não vai ter
os desdobramentos. Então, ela é uma tabela bem menor, né? Porque quando eu for procurar, por exemplo, pelo item alvenaria de embasamento, eu vou encontrar somente o custo da alvenaria de embasamento. Eu não vou ter a composição de todos os itens que estão inclusos dentro da alvenaria de embasamento. Tá certo? Então, basicamente é isso, essas duas tabelas, analítica e sintética. E nós também temos o preço e referência de insumos, que é basicamente a referência que a tabela de composição utiliza para preencher os valores das composições. Digamos que você queira saber o preço isolado do cimento, por exemplo. Olha, eu quero saber o preço do saco de cimento. Ah, está custando R$20 o saco de cimento. Ah, mas eu quero saber o cimento a granel, por exemplo. Ah, está custando 40 centavos o quilo. Então, você consegue encontrar tudo nessa tabela de referências de insumos, inclusive também a mão de obra. Tá certo? Então, são esses três itens que nós encontramos em duas extensões, Excel e PDF. Tabela de composição analítica, tabela de composição sintética e referência de insumos. Eu vou abrir cada uma delas aqui para que vocês possam entender. A primeira de todas é a tabela de composição analítica. Tá? O que inclui essa tabela de composição analítica? Vamos só abrir aqui para vocês verem como que ela funciona. Eu tenho aqui o primeiro item, assentamento de tubos e peças. Nós temos todos os itens que compõem esse item. Por exemplo, retroescavadeira para fazer a abertura das valas, nós temos pasta lubrificante, nós temos assentador de tubos, nós temos serventes, né, servente com encargos, né, encargos complementares, e aqui o peso, né, o coeficiente de cada item, né? Então, esse coeficiente de representatividade de cada item, que é o coeficiente que vai ajustar o custo daquele item específico dentro da composição para a unidade da composição geral. Então, eu vou abrir aqui um item só para vocês entenderem. Por exemplo, eu quero buscar por alvenaria de embasamento. Eu vou aqui no busca do arquivo PDF, eu coloco embasamento, por exemplo, embasamento. E vou dar um buscar. Aqui embaixo aparece o busca. Vou clicando Enter, ele vai buscando. O primeiro item é alvenaria de embasamento. Alvenaria de embasamento com espessura de 20 centímetros com bloco de concreto. Nesse caso, estou dentro da tabela sintética. Tá? É uma tabela menor, porque eu posso encontrar o código aqui do item que eu estou procurando e depois eu vou lá na tabela analítica e coloco o código simplesmente, que eu vou encontrar muito mais facilmente do que ficar encontrando por um termo, né? No caso aí, embasamento. Porque lá, com todos os desdobramentos das composições, tem muito mais item e você vai demorar muito para encontrar. Então, você vem aqui e encontra o item específico que você quer trabalhar na tabela sintética, que é a tabela resumida. Encontrou o item, por exemplo, eu quero encontrar alvenaria de embasamento, só que com tijolo cerâmico. Vamos ver se eu encontro aqui. Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20. Beleza, é essa alvenaria que eu quero para estudar junto com vocês. Então, ela tem um custo de R$ 615 por metro cúbico. Então, cada metro cúbico de alvenaria de embasamento custa R$ 615, com todos os itens já inclusos dentro dessa composição. Então, se eu quiser saber quais os itens que estão inclusos dentro dessa composição, eu venho aqui, copio o código, copiei o código 95474, dou um Ctrl C. Vou lá na tabela de composição analítica e vou colar esse código aqui. Colei. Ele vai demorar um pouquinho para encontrar, porque são mais de 33 mil itens que ele vai procurar em mais de 3.300 páginas. Beleza, encontrou aqui, mesmo código que a gente colocou aqui em cima, 95474, alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos 5x10x20 e todos os itens que compõem aí, esse item alvenaria de embasamento.
Então, nós temos aqui o tijolo cerâmico, maciço, 5 por 10 por 20, argamassa traço 1:2:8, cimento, cal e areia média. Nós temos o pedreiro com encargos e nós temos o servente com encargos. Tá? Então, isso daqui eu estou dentro da tabela de composição analítica. Percebam a diferença. Ó. Eu estou dentro do mesmo item, alvenaria de embasamento. Na tabela analítica aparece tudo isso daqui, ó, todas essas informações. Na tabela sintética, aparece somente essa informação, somente uma linha aqui com o valor daquele item específico, sem nenhuma informação adicional sobre a composição em si. Se você quiser saber a composição, é na tabela analítica, abrir aqui a composição. Vamos entender como funciona essa composição. Quais os itens que nós temos aqui? Primeira coisa, os coeficientes, né? Muitas pessoas têm dúvidas sobre os coeficientes, como funcionam esses coeficientes. Digamos, a alvenaria de embasamento, pessoal, ela está em metros cúbicos. Tá? Então, eu preciso saber qual é o coeficiente para cada material ou cada insumo, né, no caso, entre material e mão de obra, que são utilizados para fazer 1 metro cúbico da alvenaria de embasamento. Então, por exemplo, para fazer 1 metro cúbico de alvenaria de embasamento, eu preciso de 795 tijolos maciços de 5 por 10 por 20. Eu preciso de 285 litros, ou 0,285 metros cúbicos, de argamassa de assentamento. Eu preciso de aproximadamente 7 horas de pedreiro e 7 horas de servente para fazer esse 1 metro cúbico. Então, esse coeficiente ele serve para ajustar todas as unidades desses insumos, que são muitas vezes diferentes da unidade final da composição, que nesse caso da alvenaria de embasamento está em metro quadrado. Eu tenho que ajustar para que todos eles estejam enquadrados ali no metro quadrado. Então, eu sei quantos blocos, né, ou quantos tijolos vão por metro quadrado, esse vai ser o meu coeficiente. Eu sei quanto de argamassa eu vou utilizar, no caso 0,285 metros cúbicos, esse é o meu coeficiente. Então, esse coeficiente multiplicado pelo 1 metro quadrado, eu vou ter o custo desse material ou dessa mão de obra. Tá certo? Então, só para que vocês possam entender. O custo da argamassa é de R$ 357 o metro cúbico. Porém, o coeficiente dessa argamassa é de 0,285 metros cúbicos. Então, 0,285 multiplicado por 357, eu tenho o valor que será gerado aí para essa quantidade relativa a 1 metro cúbico de alvenaria de embasamento. O mesmo acontece com o tijolo. O tijolo tem um custo de 0,26 centavos por unidade de tijolo. Como nesse caso eu tenho 795 tijolos, eu tenho o custo de R$ 206 para fazer 1 metro cúbico de alvenaria de embasamento. Para a mão de obra, a mesma coisa. Eu tenho o custo da hora do pedreiro, por exemplo, que é R$ 24,12 hora, vezes 7 horas, R$ 168,84. O mesmo para o servente. 7 vezes 19,79, que é a hora do servente, R$ 138,53 para fazer 1 metro cúbico de alvenaria de embasamento. E aí nós temos aqui embaixo os pesos para cada insumo para a realização dessa composição. Equipamentos, nós temos aqui 0,37%. O que inclui esses equipamentos? Por exemplo, betoneira que vai fazer a argamassa, se for uma argamassa misturada mecanicamente. Nesse caso aqui, ó, está descrito aqui, ó, preparo mecânico em misturador. Tá? No caso, a betoneira. Então, ele já coloca aqui que o custo do equipamento é 0,37% do valor global daquela composição.
Material, 56,32%, mão de obra, 43,21% e outros, 0,09%. Outros, aí já engloba várias outras coisas, né? Custos de material que é descartado, perda de material, enfim. Tem aí várias coisas que são consideradas. E a soma de cada peso desse daqui tem que totalizar 100% do preço da composição. Ok? Então, é isso que significa os coeficientes que são utilizados aí nessas composições. Tá? Então, essa é a composição analítica, quando você quer saber alguma coisa além, né, dos desdobramentos dessa composição. Vou voltar aqui para a composição sintética para a gente entender mais algumas coisas. Nós também temos esse CR na frente de quase todas as composições. O que é esse CR? Esse CR significa coeficiente de representatividade. Esse coeficiente de representatividade, ele é a razão para que a gente tenha os coeficientes para cada item da composição. Digamos o seguinte, para a alvenaria de embasamento, sempre vai ter um material ou um insumo que vai ser prioritário para aquilo, né? No caso, por exemplo, de uma instalação hidráulica. Para uma instalação hidráulica, o que é prioritário? O que não dá para fazer? Qual o material que não dá para fazer a instalação hidráulica sem ele estar dentro da composição? É, por exemplo, a tubulação, né? Então, a tubulação dessa instalação hidráulica, ele é como se fosse o chefe da família. Como sendo o chefe da família, todos os outros itens que vão abaixo dele, por exemplo, a cola, por exemplo, até a mão de obra, ele é feito em cima desse material que é o que encabeça a composição. Então, para cada metro de cano, eu preciso de X horas do encanador, eu preciso de X tubos de cola, entendeu? Então, esse é o coeficiente de representatividade. Por que é utilizado o coeficiente de representatividade? Porque, em cima do custo da tubulação, eu tenho a proporção de custo de todos os demais itens da composição. Então, atualizando a tubulação, o custo da tubulação, todos os demais itens automaticamente são atualizados, porque eles têm valores e coeficientes relativos àquela tubulação. Então, esse coeficiente de representatividade é um mecanismo para facilitar a inserção de dados, tanto para o Instituto de Pesquisa, na IBGE, e também para a montagem de composição. Mas isso é uma questão mais técnica para a elaboração das composições. Para a gente não vai fazer diferença nenhuma, tá? O que é, se for CR, se não for CR, porque tem alguns itens que não utilizam desse coeficiente de representatividade, que tem cada item da composição com o seu preço específico, sem utilizar esse coeficiente. Tá certo? Então, é basicamente isso. Vamos para a última tabela que nós podemos utilizar, que é a tabela de referência de insumos. A tabela de referência de insumos ela funciona basicamente da mesma forma, mas ela é uma tabela mais simplificada, que tem cada item aqui, ó, por exemplo, a abraçadeira de latão para fixação de para-raio. Ela tem um custo aqui de R$ 1,80. Né? Por exemplo, quero buscar aqui cimento. Cimento asfáltico, não. Vamos buscar cimento Portland. Cimento Portland, composto CP2. Nós temos aqui o quilo, 40 centavos, para você comprar a granel. Se você for comprar por saco de 50 quilos, esse saco sai R$ 20. Né? Cimento Portland de alto forno, que é o CP3, a granel ele sai 33 centavos. E assim por diante. Você consegue encontrar muita coisa aqui dentro dessa tabela de referência. Né? Desde aqui, chumbador, chuveiro comum. Né? Então, você tem os custos disso daqui,
que pode facilitar você na hora de levantar, né, o seu orçamento. Ah, preciso saber o custo de uma torneira cromada assim, assim, assado. Você pode buscar aqui nessa tabela e encontrar o valor médio nacional desse item que você precisa. Tá? Outra questão importante também, que aqui na tabela de composição aqui em cima, nós temos as informações dos encargos sociais sobre a mão de obra. Nós temos dois tipos de encargos sociais. O horista, que é por volta aí de 115,79%, e o mensalista. Para as tabelas de composição, para 95% é utilizado o horista, porque são composições feitas em cima das horas da mão de obra. Então, é 115,79% de encargos sociais. O que são esses encargos sociais? São os impostos que são atribuídos à mão de obra, são os feriados no qual esse funcionário terá direito, é o EPI que esse funcionário vai utilizar, né? Bom, é quase tudo que envolve os direitos sociais desse trabalhador em relação à construção civil. Dentro dos encargos sociais, por exemplo, inclui até os dias de chuva estatisticamente contados aqui, né? No nosso curso de orçamentos, por exemplo, eu vou ensinar como chegar nessa porcentagem aqui, calculando lá todos os impostos, os dias de chuva, os dias de falta médias por ano desse funcionário, por exemplo, o funcionário que é reservista, um funcionário que vai tirar sangue, um funcionário que vai dar um atestado médico. Tem contas que a gente pode fazer para chegar nesses encargos sociais de mão de obra. Tá? Então, para a construção civil, utilizados na tabela de composição, são os encargos sobre horista. Ok? Com raras exceções dentro de algumas composições, por exemplo, de um trabalhador, tipo um engenheiro, por exemplo. O engenheiro, em geral, como ele tem um custo mais alto, ele é atribuído a mensalista. Então, ele tem uma alíquota um pouquinho menor, né, e diminui para 72%. Então, tudo isso tem que ser muito bem revisado aí para que você possa atribuir um ou outro dentro da sua composição. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido como é a utilização da tabela SINAP. Obviamente que tem muito mais coisas a se falar sobre a tabela SINAP, e eu abordo muito bem isso no curso de orçamentos que vai sair em setembro agora, dia 27 de setembro, para ser mais preciso. Então, se você quiser saber mais sobre orçamentos, aí, como montar a sua própria composição, inclusive, dia 27 de setembro a gente vai lançar esse curso aí, vai ser sensacional. Beleza, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí na seção de perguntas e respostas, aí nos comentários logo abaixo do vídeo, que eu vou tentar responder as perguntas mais relevantes. E no mais, aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!